própria me informa, estando aqui no CPI 1, São José dos Campos, ao lado do Coronel Hugo, acompanhado por nosso conselheiro, Coronel Cury, médico psiquiatra. Vamos falar de um tema muito interessante, coronéis. Família, é isso? Comandante, qual é a melhor alternativa para que a gente consiga viver muito bem em família? Diálogo, Que né? pergunta difícil, né, Coronel? Que pergunta para começar difícil, né? Começa com o diálogo. Diálogo. E falar por falar não quer dizer nada. Falar requer um aprendizado. E o aprendizado precisa de tempo. Então, na medida que você vai conversando e vai vendo que algumas palavras, ou eventualmente algumas frases, ou algumas expressões ou atitudes geraram toda uma discussão, um desdobramento, aquilo tem que gerar um aprendizado para que não se repita e você realmente consiga ter um diálogo produtivo. O que muitas vezes a gente vê no diálogo familiar é a conversa de disco riscado. Toda vez cai naquele mesmo risco, fica repetindo aquela mesma coisa, e o tempo vai sobrecarregando a paciência, esgotando os limites de cada um. Então, as palavras e as situações que geram um descompasso ou um eventual até conflito, elas devem, para o indivíduo que quer crescer e que quer dialogar, uma reflexão, para que ele não precise reincidir e usar, talvez, melhores palavras ou a maneira de falar. Porque muitas vezes não é o que se fala, principalmente é o como se fala. Isso é fundamental. Comandante, o senhor lidera muitos policiais militares, homens e mulheres, a maioria casados, a maioria com filhos. E como fazer, comandante, para que a gente consiga estar bem casado? Aliás, quantos anos de casado que o senhor tem? Eu tenho 23 anos de casado. 23 anos de casado. 23 anos de casado. Ok. Na alegria e na tristeza, né? O senhor tem até uma peculiaridade, né? Num assalto, o senhor foi baleado e ela também. Sim, é isso? eu tenho várias peculiaridades, né? A minha esposa foi minha primeira namorada. Olha que Então, muito bom. quando eu era mais novo, eu não vou falar a idade, porque minhas filhas podem estar escutando e vão querer namorar mais cedo. Mas eu a conheci quando a gente era ainda mais jovem. A gente se afastou por 10 anos em razão da separação dos meus pais. Tem esse aspecto também familiar, né? Mas que me fez mais forte. Eu não tenho nenhum trauma disso daí, tenho um ótimo relacionamento com eles. E aí, 10 anos depois, eu a reencontrei. Eu fui fazer uma diligência uma vez em Cotia. Eu estava fazendo um serviço que é como se fosse um delegado da Polícia Militar, né? A gente chama de plantão de Polícia Judiciária Militar. E aí eu fui fazer uma diligência em Cotia e acabei passando na rua onde eu morava antes e acabei reencontrando a mãe dela e depois acabei reencontrando com ela. E eu acho que o Dr. Cury ele respondeu muito bem, né? Eu acho que o diálogo é o principal. Se puder resumir em uma coisa, seria o diálogo. E quem sou eu para colocar? Mas essa questão do diálogo, ela às vezes fica cada vez menor numa época com o advento de redes sociais, né? Então, foi colocado. Então, às vezes tem muitas pessoas que ficam se apegando a redes sociais, a perfis. Está do lado, né, coração? O marido aqui, a mulher aqui, e os dois no celular. Até em restaurantes, é comum isso. Pouco eles se falam. E o mais comum... Eu proíbo. Nós vamos no restaurante até minhas filhas. Não pode ter celular. Aqui a gente está para interagir. É um momento. Quando né? come em casa também é a mesma coisa. É um momento da gente conversar. Isso, as famílias antigamente faziam isso aí, né? Então, o momento em que todo mundo senta na mesa para comer é a hora para a gente conversar, para poder discutir alguma coisa. Eu tenho também assim, algo interessante, né? Eu tenho um momento para conversar com as minhas filhas. Então a gente tem, além obviamente a gente conversa o tempo todo, mas tem um momento da gente conversar, e aí que a gente conversa sobre tudo, qualquer assunto que elas quiserem. Agora com elas estão com mais idade, elas têm menos dúvidas sobre a vida, mas quando elas eram pequenas, algumas questões eram sempre colocadas, e às vezes as redes sociais, né, você tem você tem lá eles chamam de influencer, né? Alguém para influenciar. E essa pessoa, às vezes, não tem o conhecimento. E quando ela influencia
na vida do seu filho, nem sempre ele está carregado dos seus princípios e dos seus valores. E dentro da Polícia Militar, a Polícia Militar e o ambiente militar, ele incute muito patriotismo, muito civismo, muita honestidade, dedicação, como nós falamos no bloco anterior. Então, a gente é privilegiado, né, doutor, de poder repassar isso daí aos nossos filhos, que às vezes não vão ter o privilégio de conviver num ambiente militar, às vezes até desvirtuado em outras questões, e que é importante a gente retransmitir esses valores. Quando eu ainda namorava a minha esposa, que foi a pergunta que o senhor falou da tragédia, em 98, no Carnaval de 98, eu era tenente, estava saindo para um serviço no 12º Batalhão, na Zona Sul de São Paulo, e nós fomos vítimas, eu e ela, de tentativa de roubo em frente à casa dos pais dela. E na troca de tiros, eu e ela fomos baleados, eu baleei 3 criminosos, e esse ponto foi um ponto de inflexão entre nós que fez com que a gente se fortalecesse até mais, né? Unisse cada vez mais. Então, às vezes a dificuldade ela não é algo que vai servir para separar um casal, mas às vezes para fortalecer. Se a gente conseguir superar, como Nietzsche fala, né? O que não nos mata nos torna mais fortes. Então, se você conseguir superar essa fase ruim, por meio do diálogo, por meio da tolerância também, né? Porque você vai conviver com uma pessoa diferente, que também tem, às vezes, princípios e valores diferentes dos seus. Um vai apertar a pasta de dente no meio, o outro lá na ponta, vai deixar a toalha molhada ou qualquer outra coisa. Vai deixar a tampinha que caiu lá no buraco. Né? Exato, também. E nós, homens, somos mais desleixados, né? E a minha esposa, ela é personal organizer, então imagina o meu problema, né? Ela trabalha organizando ambientes de trabalho e residência. Então, para mim, é mais... eu tenho que ser mais disciplinado ainda para essa questão de organização. Mas eu acho que, assim, resumindo, foi o que o Dr. Cury colocou, né? Você tendo diálogo, você conseguindo conversar e tendo tolerância, né? Porque o diálogo, ele pressupõe você entender pontos de vista diferentes. A negociação, né? Eu sou negociador, né? A gente trabalha entendendo pessoas que têm pontos de vista diferentes. Uma negociação pressupõe 2 pontos de vista diferentes, às vezes até antagônicos, mas que os dois têm que ceder para conseguir chegar a um denominador comum, né? Que nem sempre é só o que eu quero ou só o que a outra pessoa quer. O que a gente... Eu não tenho muito entendimento de terapia de casais, não tenho nem como discutir isso daí com outras pessoas que têm muito mais tempo. Mas a gente percebe que os casais mais longevos não são talvez os mais apaixonados, mas os que se compreendem mais, os que entendem as diferenças, né? Eu diria até mais teimosos. Também. Tem que ser um pouco teimoso, né? Para você tolerar. A gente vai continuar acreditando. Exato. Que vai mudar o outro. Lê do engano. Exato. Ninguém muda ninguém. Ele tem um xará chamado Augusto Cury, né? E uma das tese do Augusto Cury é exatamente essa, né? Como o maior psiquiatra praticamente que esse país já teve, há 20 anos líder em todo tipo de literatura que ele publica, está em todos os países praticamente deste mundo, virando série, virando filme, tudo que ele fala exatamente sobre isso, que incomoda muito, ok? Querer mudar o outro. Agora, quando na realidade a gente tem que se perceber, será que o outro quer que eu mude? Será que o outro quer que eu mude? O que eu posso fazer para melhorar? Como ele falou, basta conversar apenas? Não, porque a outra pessoa talvez não é o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir é a sinceridade. E nós, muitas vezes, temos várias literaturas aqui, segue um grande conselho. Casais inteligentes enriquecem juntos. Homens de Marte, Mulheres de Vênus. É antigo esse livro, mas ajuda bastante também no relacionamento conjugal. Porque os homens mentem, as mulheres choram. Okay? Muito interessante esse livro. E agora, Pai Rico, Pai Pobre. Quando o senhor cai nessas literaturas, o senhor começa a entender que o casamento é a base da sociedade. E é a sociedade que muitas vezes afronta a polícia militar. Aquele jovem que, infelizmente, não tem uma boa estrutura familiar, ele não tem limite. Ele vem sem limite. E aí é onde a polícia militar tem que atuar para fazer a função do pai. Só que muitas vezes já não dá tempo mais. Por quê? Porque ele já virou uma pessoa fora da lei. Sim. E a polícia militar é o agente do Estado que vem trazer a cobrança. Ele precisa que o cidadão cumpra a regra. Aí entra a pergunta para o senhor, doutor. Como fazer um policial militar que sai pela manhã para cuidar da saúde, da família do outro,
mas muitas vezes a dele fica em casa. E ele precisa fazer a delegada, ele precisa fazer a DG, ele precisa fazer o horário de trabalho normal da Polícia Militar. Essa falta de tempo, como ele poderia suprir? Qual seria uma boa qualidade de tempo, doutor, para que ele, o pouco tempo que ele tem com a família dele, seja conforme o coronel falou, ó, resolvido? Não usamos o celular. Vamos jantar, vamos almoçar, sem o contato com o celular. Todo mundo combinado? Todo mundo combinado. Além dessa situação, qual seria uma boa forma, doutor, para que o tempo seja produtivo? Bem, demora pouco, né? É verdade, porque muito da rotina da vida tira o foco do nosso bem-estar, da nossa saúde, né? Então, isso tem que ser algo exercitado. A gente falou logo de saída da palavra diálogo, né? E tínhamos falado numa outra conversa a respeito de primeiro saber ouvir, né? Para depois você poder estar se manifestando. Essas são atitudes importantes. Então, o sujeito precisa ter o acesso à informação, e esse acesso à informação ele pode pegar dentro de casa, com pessoas que têm hábitos e bons hábitos de vida, e dentro das próprias unidades militares, dentro do efetivo. O que a gente teve, e tem isso constantemente, é que muitas vezes o efetivo de saúde, principalmente de médicos, acaba ficando muito defasado. Muita gente acaba não permanecendo, principalmente os médicos, os dentistas, farmacêuticos e veterinários, o quadro geralmente está preenchido. Mas médico não fica, muitas vezes, dependendo das oportunidades, às vezes fora da instituição, acabam seguindo a vida como médico civil. Mas se você tiver o seu quadro de médicos na unidade preenchido e tiver esta boa relação, é importante que eles desenvolvam atividades preventivas. Sim. E algumas atividades sociais, nem que seja uma por semestre, para que ele converse junto com a tropa. Sim. Como comandante precisa ter isso, essa expressão, essa regularidade com a tropa, o médico também tem que ter com a sua tropa para ele poder sentir, porque ele vai ser procurado muitas vezes dentro de uma informalidade que ele tem quando ele está num pátio ou em algum local conversando, não obrigatoriamente dentro de uma UIS. Isso é importante exercitar. E é muito mais barato a prevenção do que esperar a pessoa ficar doente. Sempre. Né? Sempre. Muito Prevenção, mais barato organizar para que o médico venha à tropa, para que dessa forma... Daí os médicos do próprio PM, uma boa dica que o senhor está dando, o próprio PM hoje custeia mais de 10 médicos que atuam dentro do hospital da Polícia Militar. Sim. E nós estamos criando agora, o próprio PM responde, onde o policial militar faz a pergunta e o profissional contratado pelo próprio PM responde. Tanto o médico, como o psicólogo, como o nutricionista. E isso aí para todo o estado de São Paulo. Ele mandando um vídeo perguntando, o médico irá responder. Então, isso que o senhor está comentando, coronel, tem tudo a ver, porque se eu sei a quem buscar no momento certo, eu sei como eu vou ser o médico lá em casa. Eu sei como eu vou ser o coronel lá em casa. Porque nós vivemos por exemplos. Eu tenho que ter um bom modus, eu tenho que ter um bom líder, eu tenho que seguir aquela regra. Então, naturalmente, o casamento é difícil. Quem é casado há muito tempo sabe que é difícil, mas extremamente necessário. O que dá o equilíbrio emocional, especialmente nós que estamos ficando mais velhos, né? A gente já não se preocupa muito em falar com a idade, não liga muito em lanche de idade, mas eu e ele temos a mesma idade, 64 anos. Então, como é que você faz se você não tem uma companheira? Como é que você faz? O senhor está falando uma coisa importante. O coronel algum tempo falou assim, quem sou eu, né, para falar de casamento? Bom, eu diria que o senhor é um catedrático em casamento. Com tanto tempo de casado, eu tenho 33, 43. Para os dias atuais, nós somos catedráticos em casamento. Nós não precisamos fazer curso, mestrado, doutorado, nós temos a prática do dia a boa. dia. Nós temos que saber ressaltar isso. E as questões de um relacionamento profícuo, ele geralmente tem a sua longevidade preservada e garantida quando você não é propriamente um apaixonado que te cega os olhos. Você tem um amor incondicional, mas que não te cega. Isso é fundamental. E isso dá equilíbrio. Agora, querer mudar, como o senhor comentou, não é para mudar. Se mudar, estraga.
Afinal, você gostou, que era do jeito que estava quando começou. Do jeito que veio o pacote. Por que quer mudar? Então, se você fizer mudar, você vai acabar perdendo o interesse. Tenho que lembrar uma consideração psicanalítica que diz assim, os senhores devem pensar sobre isso. Quando você conhece a sua amada, você se encanta, você é jovem, ela está cheia de beldades, uma coisa que a beleza estética, o aroma, tudo aquilo é encantador. Os dentes. Tudo é encantador. E aí você se casa. Mas o tempo, né? O tempo faz tudo envelhecer. Mas, graças a Deus, o tempo não é para muitos, é pouco. Para outros, tem mais chance de viver mais tempo. Então, viver mais tempo, você vai ver a decadência física. Essa decadência física traz com que você continue muitas vezes com quem você decidiu. Você continua com a sua amada ou com o seu amado. Por que você continua? Ela não é mais bonita. Ela talvez tenha implantes dentários, então, uma prótese. A gente também não está ficando mais bonito. Pois é. A gente está ficando mais feio então, também. Por que a gente continua casado? Então, uma das respostas é porque você não casou só com o lado saudável. Você casou também com o lado doentio a sua esposa complementa a sua insanidade mental e vice-versa. Então, nós continuamos casados porque eu preciso da doença da minha esposa e ela precisa da minha doença para a gente sermos felizes para sempre. Exato. Não é verdade? Interessante, profundo. Tem porque que naquilo parar que ela para é pensar. boa, eu não sou bom. Naquilo que eu sou bom, ela não é boa. É interessante isso, né? É um que é verde, outro que é vermelho, outro que é azul, outro que é amarelo. É muito interessante. E pode largar da primeira esposa que vai casar com a segunda igualzinha à primeira. Pode largar da segunda que vai casar com a terceira igualzinha à primeira e a segunda. Alguns até dizem que o cara tem dedo podre, né? Muito interessante. Mas é muito interessante. Sabe o que quer dizer isso? A gente acertou. Existem estudos técnicos, há muitos anos fizeram um estudo sobre isso. Mulheres que eram casadas com homens etilistas, alcoólatras. E aí, durante 20, 30 anos, viveram aquela vida conjugal que era um absurdo. Chegava bêbado, agredia, xingava, agredia as crianças, coisa e tal. Aí fez o tratamento, então fizeram estudos de mulheres de pessoas, de maridos alcoólatras. Muito bem. Depois de muito tempo, muitas delas se separaram, 20, 25 anos separaram. Passados 2, 3 anos, continuou o estudo para saber como estavam essas mulheres, casadas com outros bêbados. Interessante. Então, elas precisam da doença para poder dar sentido à vida delas. Agora, se você quiser fazer uma reflexão, por que você está precisando de alguém com essa característica, aí você vai ter que fazer terapia. Não é só falar assim, eu estou nervosa, ou ele chega, bate, vou dar remédio. Não, não é isso. Vai ter que fazer uma grande reflexão. Sim. Porque ter prazer com o sofrimento. Aliás, o ser humano ele não vive sem prazer. Isso é fundamental. Exato. Existem 2 formas de você ter prazer na vida. Com a dor ou com o amor. A escolha é sua. Depende do que você quiser ter. Mas você que tem que mudar essa sua realidade. Como é que você quer ir para frente se você gosta de ter dor e persiste nela? Você fica o tempo todo reclamando, mas não sai disso. Não vai fazer nada para mudar isso. Outra coisa que é importante também é falar que no relacionamento conjugal, e a gente estava falando ainda há pouco aqui, não entre numa discussão com fome. Não entre numa discussão com fome. Sempre coma antes. Tem outra. Se você chega em casa, a sua esposa está nervosa, dê alguma coisa para ela comer antes. Espere 15 minutos a meia hora, depois veja se é possível o diálogo. Ah, mas então minha esposa vai engordar muito. Não. Existe um truque importante. Na natureza, um dos alimentos que tem maior substância para formar um neurotransmissor chamado serotonina é o cacau. Você vai dar cacau para sua esposa? Você vai dar chocolate? Sim, mas o chocolate que você deve dar e também deve comer é um chocolate amargo, de 80% ou mais de cacau. Aquilo tem uma substância chamada 5-hidroxitriptofano, que faz a formação da serotonina e melhora a disposição do sujeito. E ninguém consegue comer uma barra de chocolate a 80%. É tão amargo que você não consegue. Você vai comer um quadradinho ou 2.
Isso já é o suficiente para o sujeito depois se acalmar e você conversar. Lembre que quando você vai ao supermercado com as crianças, nunca leve as crianças sem antes alimentá-las em casa. Senão elas vão querer encher o carrinho cheio de porcarias do supermercado. Primeiro você alimenta as crianças, depois você vai ao supermercado. A comida é o melhor calmante da natureza. E aí o senhor está entrando numa ponte muito interessante ao policial militar, questão econômica. Se até essa pequena precaução de levar as crianças ao supermercado já com a barriga cheia, ok, já pode ajudar muito a questão financeira do lar, porque muitas coisas hoje a gente percebe que é supérfluo. E aí encarece a compra, e aí o polícia tem que trabalhar mais. Aí ele tem que fazer a DG, ele tem que fazer a delegada, ele tem que trabalhar no horário normal, e aí naturalmente aumenta as brigas do casamento. Por quê? Porque ele não para mais em casa. Tá? E muitas vezes fica em deslocamentos longos, mora em Taubaté para fazer delegado em tal lugar, mora em Jacareí, chega para fazer delegado em São Paulo. Então o deslocamento já toma 3, 4 horas por dia dele. Então, coronel, como fazer, pela experiência que o senhor tem dos 3 aqui, o senhor é menos tempo casado, né? Mas eu acho que ele nunca foi baleado, nem a mulher dele, nem eu, nem minha mulher. Então eu creio que o senhor é doutor na área, entendeu? Como fazer, irmão, para que a gente consiga, de fato, estar bem casado? Até aquele docinho que dão no casamento, o nome já é bem casado, não é isso? Como fazer, irmão, para a gente poder, de fato, estar bem casado? Eu estava escutando aqui a aula do Dr. Cury, muito, muito bacana, e eu lembrei, eu gosto muito de filosofia, embora eu não seja filósofo, né? E tem alguns aforismos de alguns psicólogos, alguns ditados que são interessantes, né? O senhor falou sobre mudança, e Hipócrates, o pai da medicina, falava sobre mudança, e ele dizia um negócio interessante, ele falava que toda mudança é permanente, mas não há nada mais permanente do que a mudança. Então nós estamos mudando o tempo todo. E se a gente for para Darwin, né, o que ele falava? Que na teoria da evolução, quem conseguiu sobreviver não eram os mais fortes, mas os que se adaptavam às mudanças, né, naquele estudo que ele fez na ilha de Galápagos. Então, nós temos que aprender a lidar com essas mudanças, e também os próprios policiais militares, com a evolução. A polícia que eu entrei há 32 anos atrás não é a mesma que eu tenho hoje, não é a mesma que o Dr. Cury entrou, e os policiais militares, eles são, a todo momento, estimulados a se aperfeiçoar junto com a polícia militar, como uma organização que aprende, que evolui o tempo inteiro. Isso é um conceito até da administração, chama Learning Organization, é uma organização que aprende. Então, a polícia militar está mudando o tempo inteiro, se adaptando, né? Se adaptando. São novos procedimentos, novas normas, novas diretrizes, novas leis, e nós precisamos nos adaptar, novos padrões sociais. Sobre a questão do casamento, que eu também achei interessante, eu lembrei de um outro filósofo, o Aristóteles. Ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, e na época lá da Grécia Antiga, cada filósofo tinha a sua academia, que era uma espécie de escola, né, em que ele ensinava, e aí nesse livro o filho dele, o Nicômaco, perguntou para ele o que era virtude. E aí ele falou, eu não consigo definir o que é virtude, mas eu posso dizer que a virtude está no meio. Então, foi exatamente o que o doutor colocou. A gente não vai... Um bom casamento é aquele estável, não é aquela paixão doentia ou outras coisas, porque isso leva ao extremo. E para nós, policiais militares, isso também, o equilíbrio, seja numa ocorrência ou numa instrução, no atendimento de uma ocorrência, ele é primordial ao policial. Isso também cabe ao casamento. Então, nós devemos ser equilibrados quando fazemos, e com tudo. Porque enquanto eu estou aqui trabalhando, eu estou deixando de conviver com a minha família. Mas elas têm que saber que existe o tempo da família e existe o tempo do trabalho. E os policiais têm que saber balancear isso daí também. Fazer a separação. Aí eu vou aí para uma questão de economia, que foi o que o senhor falou em relação à questão de fazer uma atividade delegado, ou alguma coisa, uma DGEM, né, e outras atividades. Os nossos policiais militares são submetidos a instruções
de educação financeira, quando fazem os seus estágios do PAPM, né, o programa de apoio, o antigo PROAR, né? Eu fiz o PROAR. Eu fui e depois, lá. Então, eu fiz o PROAR nos anos 90 ainda, né? 2001 estava lá. E os policiais, eles são submetidos a uma aula de educação financeira. O princípio básico da economia é de que você não pode gastar mais do que você ganha. Então, uma coisa que eu aprendi que não necessariamente é mais feliz ou melhor quem ganha mais dinheiro, mas quem sabe gastar da maneira melhor. Porque às vezes o policial ele vai incorporando esses valores ao padrão de vida dele e acaba dificultando, porque às vezes a esposa quer ter ele, ela não quer ter o dinheiro ali, né? Às vezes tem coisas que não tem preço. E se a gente começa a mensurar só pelo valor, pela questão do valor, nós não trabalhamos por demanda. A gente não ganha mais ou a menos se trabalhar mais. Eu lembro, quando eu decidi ser oficial da Polícia Militar, eu era office boy em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. E um dia o dono do escritório de advocacia onde eu estava tinha um cliente que era um major da Polícia Militar, o Major Brasil. Eu nem o conheço, né? Eu encontrei uma vez, depois não mais. Ele foi lá para discutir uma causa. E ele falou algo interessante. Ele falou assim: olha, você, se entrar dentro da Polícia Militar, você nunca vai ser rico, mas sempre vai ter um lugar para morar. Você vai ter o equilíbrio, vai ter aquela estabilidade. E isso daí é a parte que nós suscitamos aos policiais militares, que eles têm que aproveitar, né, dessa estabilidade. Eu vou citar um exemplo. Na pandemia, eu tive muitos colegas que eram autônomos, que tiveram uma série de dificuldades. Nós não tivemos, e a gente tinha estabilidade, a gente tinha o nosso salário por lá. Ao mesmo tempo, fora de momentos de crise, eles vão ter um sucesso financeiro maior. Mas eu entendo que se a gente valoriza muito as coisas e coloca o valor nelas, é porque a gente não é importante, né? As coisas têm que ser um meio para a nossa felicidade e não um sucesso a ser alcançado. O carro, a casa, a viagem, as outras coisas, eles são meios para a gente conseguir a felicidade, e não o contrário. Falar o que para ambos, né? Apenas dando mais uma ponte aqui. A cada dia que passa, nós estamos percebendo que o policial militar, o ser humano está mais carente, ele está mais necessitado de apoio, está mais necessitado de ser ouvido, como nós já falamos também. Mas o mais interessante, há uma passagem muito boa com relação à questão de amar a si mesmo. Eu acho que, para finalizar essa pequena entrevista nossa aqui sobre o sistema da família, é exatamente amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu não gosto de mim? Esse é um ponto. Então, o deixar de fumar é necessário, o beber menos é necessário, o caminhar ou o exercício é necessário, uma boa alimentação é necessário, viver bem no casamento é necessário, viver bem financeiramente é necessário, e o bem não é nem mais nem menos, é o equilíbrio, conforme o senhor está falando. E aí é onde entra a estrutura do próprio PM tentando ajudar, inclusive com cursos. A própria PM, a cada dia que passa, ela está tentando parceiros para poder dar essa capacitação ao policial militar. E, naturalmente, a gente tem conseguido muita coisa. Por quê? Porque o policial, se ele está bem organizado, ele atende melhor o cliente, por exemplo. Se ele está bem organizado, ele tem sono quando chega em casa para dormir. Porque ele, como psiquiatra, ele sabe, talvez o que mais tira o sono da pessoa é a dor na consciência. É ele ter a possibilidade de ter feito bem feito e não ter feito. Ok? Então não é nem questão de fazer ou não fazer, é questão de fazer bem feito, porque precisa ser bem feito. É como o senhor falou, o policial militar e os filhos de vocês, policiais militares, têm até já parte na frente. Por quê? Porque eles têm duas coisas fundamentais, a hierarquia e a disciplina. E uma vez que nós, muitas vezes, pais, pensam, eu tenho que amar meu filho. Muitas vezes não precisa amar o filho, é dar o limite. Ok? O filho precisa do limite. Quem precisa do amor do filho somos nós. Exato. Há uma diferença muito grande nisso aí. E há uma confusão hoje no acordo familiar. Por quê? Porque, infelizmente, eu não estou entendendo mais meu filho. Porque isso aqui tirou o meu filho. Ele não conversa mais comigo. Mas quando a gente tinha celular, era a porta do quarto. Era a porta do quarto. Ele trancava a porta do quarto e eu não quero bater papo com meu pai. Mas se quando 6, 7, 8 anos ele falava pra caramba com o pai, ele ficava esperando o pai chegar, pulava no colo do pai,
O que acontece, ok? Para que de uma hora para outra ele mude totalmente. Será que ele recebeu? Ele tem para dar? Será que ele não deu? Ele tem para receber? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar a todos que têm família, inclusive para mim também. Será que a gente está sendo interessante para os nossos filhos também? Esse é o ponto. Porque esse é o ponto Esse é também. o ponto. Porque às vezes se o filho busca lá no celular é porque talvez o pai não esteja fazendo também a sua parte. E às vezes fica também no celular. Eu, quando dou aula na academia, eu dou aula para o nosso mestrado, né, para o CAO da Polícia Militar. Os oficiais lá, eles ficam com o notebook aberto e com internet. Então eles têm acesso lá. Eu costumo falar para eles o seguinte, que a internet é a coisa mais interessante que tem no mundo. Não vai ter pai que vai ser mais interessante do que a internet. Porque a gente tem tudo. Antigamente a gente falava assim, se você for para uma ilha deserta, o que você vai levar, né? Qual livro? Tudo. Hoje você tem uma biblioteca no celular, né? A gente tem uma quantidade de informações muito grande. Mas eu costumo falar para eles assim, ó, isso que vocês têm aí na internet, vocês vão conseguir ver daqui a pouco. Isso que eu estou falando agora, nunca mais vocês vão ver. Então é interessante que vocês prestem atenção aqui na minha aula, para que adquiram esse conhecimento que vocês podem deixar de ter e que podem e abrir mão. Fazer a diferença lá na frente. Exatamente. E eu recomendo para eles o que eu era. Quando eu fiz lá o CAO, até o pessoal brincava, pô, você acredita nisso? Eu sou cachê, tudo eu anoto, né? Aliás, eu estou aqui na entrevista, cada coisa que o Dr. Cury fala de interessante, eu anoto aqui para eu aprender também um pouco mais, né? Então, e a gente agrega muito, né? Nessa reunião, certamente, nós três vamos sair melhores. Não entendo. Né? Eu não tenho tanto a ensinar quanto os senhores, mas com certeza a gente sempre passa alguma mensagem, alguma orientação e engrandece muito a nós aqui, né? Do CPI-1. Nós, né? Primeiro nós, né? Cuidar de nós. Doutor, para terminar, doutor, deixa uma mensagem para nós. Se o senhor puder falar olhando para aquela câmera lá, o senhor vai falar diretamente com o nosso ouvinte, nosso Vamos lá. telespectador. Agradecer, sem dúvida, essa oportunidade. O Coronel Hugo tem uma larga passagem e experiência, tem o sorriso que espelha a alma, a alegria de alma. Está de parabéns. Isso é muito importante. Todos nós, dentro das experiências que vamos acumulando, se não partilharmos, não resta sentido nenhum isso. O fundamental é a gente poder partilhar. São dois movimentos que eu entendi na minha vida. Um era aprender, e sempre que puder, aprender alguma coisa a mais. A outra, não morra com isso guardado dentro de você. Partilhe. Porque a vida não tem sentido se você, na hora que for para o buraco, vai tudo ser enterrado. Isso. Você só se eterniza na hora que você compartilha. E é isso que nós estamos fazendo aqui, é uma tentativa de nos eternizarmos dentro das nossas necessidades de alma, né? Então eu vejo que essa oportunidade foi extremamente produtiva. Lembrei de um detalhe, que eu acho que isso às vezes acontece em família. Quando algum familiar seu chega em casa e está sob efeito de bebida alcoólica, por favor, não queira discutir a relação nessa hora. Não vai adiantar de nada. Discutir a relação com um alcoolizado não dá certo. A gente não discute com bêbado. Quando eu trabalhava em pronto-socorro de psiquiatria e chegava alguém alcoolizado, a primeira coisa era colocar no soro glicosado e deixar ele descansando. Depois de algumas horas, a gente ia conversar, porque enquanto ele está com um nível de álcool muito elevado, aquilo é completamente improdutivo. Temos que lembrar uma coisa também. Passou o efeito do álcool. O organismo eliminou o álcool. Sim, mas ele eliminou o álcool. Mas o estrago que ele fez no corpo, ele não largou. Então, se você beber de forma exagerada num dia, e depois de 2 dias, 3, você vai dosar as enzimas do fígado ou do pâncreas, elas vão estar elevadas por conta do álcool que já não tem mais no corpo, mas que deixou aquilo alterado. Se você fizer uma endoscopia, vai ter uma gastrite alcoólica. E se eu fizer uma outra coisa? E se eu fizer uma biópsia de cérebro, professor? 2, 3 dias depois ele ter bebido? Provavelmente você vai ter uma pequena encefalite alcoólica. E aquilo
cria uma problemática na comunicação dos neurônios da cabeça. Então, muitas vezes, você vai ter, pós ter ingerido algo, 2, 3 dias depois, a caligrafia um pouco instável, erros de escrita, uma instabilidade de humor, falhas de memória, e você vai ainda discutir isso. Não, passa um período, deixa o sujeito bem, porque se você for querer discutir nessa hora, Vai aumentar é os bobagem. problemas. Espera o sujeito estar bem, e aí pede igualdade, conversa. Aí sim é profícuo, pelo menos tem a chance, né? Com certeza. É isso, obrigado. Comandante, para terminar, comandante, se eu puder também falar aos seus comandados e a todos os policiais ou civis que puderam assistir essa nossa entrevista. Eu queria agradecer muito a visita e a presença do ProPM aqui, na figura do professor Vilas Boas. Agradecer também esse papo muito gostoso que a gente teve com o Dr. Cury, coronel da Polícia Militar, referência em psiquiatria. Dizer que o CPI-1 se sente muito honrado, está aqui em forma, para o PM em forma, e precisando de alguma coisa, contem sempre com a Polícia Militar, com esses policiais militares, com esse comandante de policiamento do Interior 1, e obrigado de coração à ProPM por tudo que faz pelos policiais militares. Legal. A você que nos assiste, que nos assistiu até agora, que você tenha uma boa família, que você tenha uma boa estrutura, que você mantenha o seu trabalho, que é a coisa mais difícil nos dias atuais, é um trabalho fixo, e o que a Polícia Militar proporciona a você. E o mais interessante, que você queira viver. Vivemos em dias difíceis, mas possíveis, para que a gente tenha uma autoestima positiva. Agradeço também à diretoria do ProPM ter proporcionado todo esse evento, esse deslocamento até São José dos Campos, e nos colocamos à disposição, coronel, para atender toda a sua unidade. O projeto é grande para que, dessa forma, a ProPM engrandeça mais ainda a família policial militar. Muito obrigado por sua atenção. Eu que agradeço, Dr. Cury, professor. muito obrigado também. A todos vocês, um grande abraço.